Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é a infância promissora de Jesus. Pelos relatos bíblicos, não temos muitas informações sobre a infância de Jesus, mas o pouco que temos é suficiente para sabermos que ele teve uma infância promissora. Fora dos relatos bíblicos, há um dos evangelhos apócrifos, denominado Evangelho segundo Tomé, que narra vários feitos de Jesus dos seus 5 anos de idade até os 12 anos. Neste relato apócrifo, é citado alguns milagres feitos por Jesus em sua infância. Mas nos evangelhos bíblicos, os milagres feitos por Jesus aparecem somente quando ele iniciou seu ministério, quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Voltando a falar sobre os relatos do Evangelho apócrifo segundo Tomé, nele é relatado a grande sabedoria que Jesus tinha na sua infância. Neste livro de Tomé diz que alguns homens mestres tentaram ensinar Jesus na sua adolescência, mas não puderam porque ele sabia mais do que aqueles mestres. Há muitas outras narrativas escritas neste livro de Tomé, mas como não é um livro aceito no cânon bíblico, eu quero, para falar deste tema, utilizar o que está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versos 39 ao verso 48. De acordo com uma nova versão internacional, o texto diz o seguinte: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pois bem, vocês devem ter observado que no início da leitura que fiz, no verso 40, o texto diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É interessante observarmos que a narrativa começa falando sobre a sabedoria de Jesus e termina no verso 52 dizendo também que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós temos aprendido nos métodos de ensino bíblicos que todas as vezes que a Bíblia repete o mesmo verso ou uma mesma frase, é porque ali está algo muito importante que precisamos dar uma atenção especial. Pensando nisto, eu separei algumas palavras destes versos, 40 e também os 52, que tratam sobre a vida promissora de Jesus quando menino.
O texto diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A primeira palavra que quero destacar é a palavra crescia. Esta palavra crescia, que no grego é a palavra auxano, ela significa crescer em estatura, também significa crescer interiormente, aumentar, ampliar e tornar-se grande. Por esses significados, podemos perceber que Jesus cresceu não somente em estatura. Ele teve um crescimento em seu interior, no seu intelecto, desenvolvendo assim um grande conhecimento e sabedoria quando ainda era menino. A outra palavra que quero destacar é a palavra fortalecia, que no grego é a palavra katalou. E o que esta palavra significa? Ela significa fortalecer, tornar-se forte, ser feito forte, aumentar em força e ficar forte. Por esses significados, podemos concluir que ele cuidou da sua saúde. Ele era um menino forte e resistente. Eu fico aqui pensando que uma grande parte das crianças da nossa geração gastam muito tempo da sua vida, na sua infância e adolescência, na frente de uma TV, de um computador, de um celular, e quando precisam caminhar 2 ou 3 quadras já estão cansados. Que desperdício da vida! Precisamos estimular nossos filhos a crescerem fortes, dispostos para enfrentar a vida. Jesus estava preparado. Ele tinha resistência para caminhar muitos quilômetros. Ele estava preparado para suportar os desafios da vida, e ainda que exigisse tanto do seu físico. A outra palavra que quero destacar é a palavra enchendo, onde o texto diz que ele se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. A palavra enchendo no grego é a palavra plerou, e ela tem o significado de tornar cheio, de preencher até o máximo, de preencher até o topo, e também fazer completo em cada particular, e tornando-se perfeito, e levando isto até o fim. Não era uma sabedoria rasa e superficial, não era aquela para tirar a média em uma prova, era uma sabedoria plena. Ele buscou a sabedoria ao ponto de se tornar cheio e de se preencher até o máximo, de se fazer completo em cada particular, tornando-o perfeito até o fim. É este o significado desta palavra de encher-se. Estas atitudes de Jesus fizeram com que ele, com apenas 12 anos de idade, deixasse pessoas admiradas e maravilhadas. Isto aconteceu, como vimos no texto que li de Lucas capítulo 2, verso 46, quando ele estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A Bíblia diz que os que ouviam Jesus ali admiravam da sua inteligência e das suas respostas. A grande dedicação de Jesus o levou a este nível de conhecimento e sabedoria. Deus o ajudou, mas ele correu atrás para crescer em conhecimento e sabedoria. Ele fez a parte dele. Quando buscamos conhecimento e sabedoria na palavra de Deus para cumprirmos com seus propósitos, Deus nos abençoa. Ele nos faz ficarmos sábios e cheios de conhecimento. O salmista, no Salmo 119, verso 99, ele diz isto. Ele diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque a tua palavra é a minha meditação. Isto aconteceu também com Jesus. Ele sabia mais do que os mestres da época. E mesmo ele tendo este grande conhecimento, ele não se conformou com aquilo que sabia naquela idade em que ele estava. O texto de Lucas, no verso 52 do capítulo 2, diz que ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Era um crescimento contínuo em todos os aspectos daquilo que era bom, daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida aqui neste mundo. Isso fez com que ele tivesse a graça de Deus e das pessoas sobre a sua vida. Ou seja, ele era bem visto nas suas atitudes, ele era agradável diante de Deus
e dos homens. Esses relatos sobre a vida de Jesus nesta idade nos mostra que é possível um menino e uma menina ter muito conhecimento da palavra de Deus e dos planos de Deus para suas vidas e também para a vida de outras pessoas. Podem ser instrumentos neste mundo para abençoar a vida de pessoas. Mas aqui há duas coisas importantes que precisamos frisar. A primeira delas é que os pais precisam consagrar os seus filhos a Deus. O texto de Lucas capítulo 2, verso 22, diz que completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Vejam que este é o papel dos pais de apresentarem seus filhos a Deus no templo. A segunda coisa importante que quero destacar é que os pais devem fazer tudo o que Deus estabelece na sua palavra, e devem ir celebrar a Deus e levarem seus filhos juntos. Maria e José fizeram exatamente isso. Lucas capítulo 2, verso 39 e 41, diz que depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré da Galileia. O verso 41 diz: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Se os pais querem que seus filhos tenham uma vida promissora, sejam exemplos para os seus filhos, mostrem a eles que vocês honram a Deus em tudo, isto lhes ajudará a levarem seus filhos para celebrarem juntamente com vocês. José e Maria fizeram isso, foram exemplos e levaram Jesus para celebrarem com eles. Este casal nos deixou um grande exemplo de como devemos criar nossos filhos nos caminhos de Deus. Talvez você possa estar pensando: mas Jesus era filho de Deus, ele tinha poderes sobrenaturais, ele tinha então algo que muitos não podem ter, e por isso ele foi obediente a seus pais, para eles tudo era mais fácil. De fato, Jesus é o Filho de Deus, ele não deixou ser levado pelas coisas deste mundo, mas ele tinha o seu lado humano, ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou, diz a palavra de Deus. E os seus pais tiveram grande participação na criação de Jesus. Deus confiou esta missão nas mãos de Maria e José, e eles cumpriram com esta missão. Quando Deus nos dá filhos, ele nos dá a missão de criarmos estes filhos nas doutrinas sagradas e de encaminhá-los ao caminho da salvação. Deus nos dá a missão de darmos oportunidade para os nossos filhos aprenderem aquilo que é bom, aquilo que Deus ensina na sua palavra e se tornarem assim instrumentos de Deus neste mundo. Este é o propósito de Deus para todos nós. Eu vou terminar aqui dizendo que da mesma forma que Jesus foi um menino promissor, o seu filho também pode ser um filho promissor dentro dos propósitos de Deus. Ajude os seus filhos a conhecerem a Deus. Leia a palavra de Deus com eles todos os dias. Explique a palavra de Deus para eles. Orem com eles e orem por eles. Que Deus assim vos abençoe, no nome de Jesus Cristo, juntamente com seus filhos, toda a sua família. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que o Senhor me deu para trazer a todos estes ouvintes que me ouvem nesta hora. Eu peço a Deus que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os capacite e que eles possam, Deus, aqueles que têm filhos, ter a sabedoria que vem do Senhor para guiar os seus filhos em toda a verdade e que estes filhos sejam canais de bênção nas mãos do Senhor neste mundo. Ó Deus, aqueles que são filhos que me ouvem nesta hora, que eles possam, ó Deus, agir como Jesus, buscando o pleno conhecimento, não se contentando apenas com aquilo que já sabem, mas buscar um aprofundamento na palavra do Senhor. E eu sei, ó Deus, que o Senhor assim os ajudará, os iluminará e tornarás, ó Deus, estas pessoas vaso de bênção nas tuas mãos. Que assim seja, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória.
Peço ainda nesta hora que o Senhor venha abençoar a todos estes que me ouvem e toda a sua família, dando a eles o pão de cada dia, multiplicando, ó Deus, a renda, quer seja no salário, ó Deus, ou nos negócios, que os teus filhos prosperem em tudo aquilo que fizerem. Quanto àqueles que estão enfermos, peço que o Senhor toque agora neste corpo enfermo. Repreenda, ó Pai, toda a enfermidade, desde a cabeça aos pés. Saia a doença deste corpo, vá embora para nunca mais voltar. Ó Deus, que os teus filhos tomem posse da bênção e glorifique ao Senhor. Obrigado, Deus, por atender as nossas orações. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e toda a sua família. E aí, como sempre, eu peço para que você multiplique estas mensagens e você vai abençoar a vida de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, é tão fácil, e você assim será parceiro ou parceira nossa na semeadura da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus recompensará você, por este empenho. Então, que Deus abençoe a sua vida, e até em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e a todas.